crianças lindas, que saudade de vocês. Mas logo, logo a gente vai se encontrar na nossa igreja, na nossa sala de aula, com os nossos professores. Vocês estão com saudades? Estão esperando bastante por este dia? Eu também, eu estou com muita saudade da nossa igreja. E logo, logo a gente vai se encontrar lá. Hoje nós vamos falar de uma mulher da Bíblia, uma mulher corajosa, uma mulher de fé. Mas antes de começar a nossa aula, a gente vai fazer uma oração. Vamos fechar nossos olhos, vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigada, Jesus, por este dia, muito obrigada por esta aula que vamos ter agora, que o Senhor possa abençoar cada lar, cada família, cada criança, Senhor. No nome de Jesus, nós te pedimos as tuas bênçãos. Amém. Isso daqui é uma caixa e dentro desta caixa eu tenho um objeto que salvou uma família inteira da morte. Eu vou guardar essa caixa aqui, bem aqui do meu lado, e quando a aula terminar, eu vou perguntar para você o que tem dentro dessa caixa que salvou uma família da morte. Quem acertar vai falar para a mãe vai falar para mim, vai mandar no meu WhatsApp o seu nome. Olha, ele acertou, ela acertou. Aí quando a gente voltar nos nossos cultos, eu vou levar um brinde para você na nossa igreja, tá bom? Combinado? Então vamos prestar atenção na nossa aula para acertar o que tem dentro da caixa. Vamos à nossa lição? A nossa lição, ela está no livro de Josué, capítulo 2. Nos diz assim a palavra do Senhor. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher chamada Raabe e ali passaram a noite. Raabe era uma mulher muito corajosa, uma mulher de fé. Ela morava numa casa que a sua casa ficava bem em cima do muro da cidade de Jericó. Ela tinha assim uma hospedagem e ela recebia muitos visitantes neste local. E esses visitantes iam conversando e ela trabalhando ali, atendendo este povo, estes homens, ela ia ouvindo a conversa deles. E muitos falavam sobre o povo de Israel. Eles contavam que o povo de Israel era um povo muito forte, porque o Deus de Israel era um Deus grande, um Deus poderoso, era Deus no céu e Deus na terra. E Raabe ia ouvindo a conversa e ia aprendendo sobre o Deus de Israel. E ali também ela ouviu que este Deus uma vez abriu o Mar Vermelho quando o seu povo saiu do Egito. E ela ia ouvindo esses milagres e ela ia amando o Deus de Israel, que é o nosso Deus. E Raabe foi tendo fé, a fé dela foi crescendo, até que um dia Raabe recebeu na sua hospedaria 2 homens, e esses 2 homens eles eram diferentes, sabe por quê? Eles não eram da cidade de Jericó, eles faziam parte do povo de Israel, eles eram israelitas. E eles entraram na cidade porque Josué, líder dos israelitas, mandou que esses 2 homens fossem a Jericó espiar a cidade, conhecer a cidade. E esses homens entraram na cidade de Jericó e foram até a hospedagem de Raabe. E lá Raabe conversou com eles
e ela reconheceu imediatamente: esses homens não são homens de Jericó, esses homens fazem parte do povo de Israel. Logo que aqueles homens entraram na casa de Raabe, o rei de Jericó ficou sabendo: olha, 2 homens de Israel, 2 espias entraram na casa de Raabe. E imediatamente aquele rei mandou mensageiros até Raabe, falando que ela não poderia hospedar aqueles homens em sua casa. E Raabe foi e falou: mas eles já foram embora. Assim que anoiteceu, eles saíram da cidade antes que os portões da cidade se fechassem. E Raabe, que tinha escondido aqueles homens no terraço de sua casa, coberto aqueles homens de maneira que os homens do rei não puderam achá-los, Raabe mandou aqueles homens da cidade ir embora e subiu até o terraço e foi conversar com os espias. E lá ela elogiou o Deus de Israel. Ela mostrou para aqueles espias que ela tinha muita fé no Deus de Israel. E também aqueles homens, os espias, eles perceberam que Raabe era uma mulher muito corajosa e começaram a conversar. Então ela falou para aqueles homens: eu sei que vocês vão voltar e vão tomar a terra de Jericó, mas eu vou pedir um favor para vocês. Assim como eu estou sendo bondosa, eu peço que vocês sejam bondosos comigo e me deem um sinal. Eu sei que vocês vão vir, vão invadir a cidade de Jericó, mas eu peço que vocês poupem a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs e as famílias deles, e os livre da morte juntamente comigo. Nós prometemos, Raabe, assim que o Senhor nos der esta terra, nós não vamos fazer nenhum mal para sua família. Nós só vamos te pedir que você não conte nada para ninguém que nós passamos por esta cidade. Lembra, eu falei já que a casa de Raabe ficava em cima dos muros de Jericó e as janelas ficavam para fora do muro, isso é, para fora da cidade. Então Raabe pegou um pano vermelho, amarrou em sua janela para que aqueles espias descessem pela janela e os homens de Jericó não vissem. Então eles combinaram. Os espias falaram para Raabe: olha, Raabe, você vai dependurar o pano vermelho na sua janela e quando nós tomarmos a cidade, a sua família, todos que estiverem dentro da sua casa serão salvos. Ninguém perecerá, ninguém da sua família morrerá. E aqueles homens desceram pelo cordão dependurado na janela e foram embora se encontrar com Josué, o seu líder. Passou um tempinho, os homens de Israel vieram derrubar as muralhas de Jericó. Lembram? Eles rodearam a cidade 7 dias e então, quando eles gritaram, as muralhas de Jericó caíram ao chão e os israelitas invadiram a cidade de Jericó. Mas a casa de Raabe estava lá com um cordão vermelho na janela. Então os israelitas não invadiram a casa de Raabe. Os israelitas pouparam toda a família de Raabe. E é assim que Deus faz na nossa vida. Ainda hoje, Deus poupa a nossa vida do mal, Deus nos guarda, Deus nos livra. Nós aprendemos com esta lição que precisamos ter fé, coragem, igual Raabe. E acabamos a nossa lição. Mas e agora?
Quem lembra o que eu falei sobre o objeto que tem dentro desta caixa? Quem acertou? Já falou para a mamãe? Eu acho que você acertou. Você também. Você acertou. Parabéns, parabéns para você que acertou. E se alguém tem dúvida, nós vamos tirar esta dúvida agora. Qual é este objeto que tem dentro da caixa? Tchan, 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 tchan. Que objeto é este que tem dentro da caixa que salvou uma família inteira da morte? Posso mostrar? Conte comigo. 2, 3. Cordão vermelho! O cordão vermelho salvou a família de Raabe inteira da morte. Nós hoje vamos ficar por aqui, a gente se encontra, não se esqueçam. Fala para sua mamãe, falar para mim que você acertou. E aí, assim que nós tivermos o nosso grande culto de louvor e adoração a Deus na nossa igreja, eu levarei o seu brinde. Combinado? Beijos! Deus te abençoe!